Boa noite, buonasera, good evening para todos os torcedores palmeirenses do mundo inteiro. Esperamos que possamos alcançá-lo, não importa onde estejam, né? Onde estejam hoje, eu vou primeiramente lhes desejar uma boa Páscoa e bom final de feriados. Hoje, nada melhor para festejar um bom feriado do que uma boa vitória do Palmeiras, né? Foi uma vitória espetacular do Palmeiras. Foi realmente. E não só essa, né? Eu peço desculpa, não consegui fazer o vídeo do Internacional por motivos familiares, mas que outra vitória espetacular, né? Foi a vitória do Internacional lá no Beira Rio. E olha, são dois lugares que o Palmeiras tem dificuldade enorme de ganhar, né? Quem torce para o Palmeiras por muitos anos sabe quão difícil é ganhar lá do Inter no Beira Rio. Muito difícil. E o Palmeiras semana passada foi lá, ganhou e ganhou com méritos. E hoje de novo, né? Foi no lugar que é difícil ganhar. Não tanto como o Mineirão, mas tem sido, principalmente ultimamente, me parece que faz 6 anos que o Palmeiras não ganha lá em Fortaleza, né? Jogando contra o Fortaleza. Especialmente lá no Castelão, né? Não, o Palmeiras geralmente não vai bem. E hoje quebramos o tabu, né? Quebramos o tabu lá, ganhamos deles. Não foi fácil, né? Foi uma vitória que, né, suada, também, né? Que tira bastante desgaste do jogador. Você joga 37 graus, não é fácil, né? Principalmente quando você está viajando, né? Não sei quem está fazendo. Parece que essas coisas são, sei lá, se é um pouquinho ajeitada contra o Palmeiras, que ele faz um jogo, né, na logística, vai jogar lá no Sul, que nem o Abel falou, né? Bota para jogar no Sul e depois, no próximo jogo, bota no extremo norte, né? Extremo Sul, extremo norte, bastante logística, viagem cansativa, e o Palmeiras foi lá e teve uma grande vitória. Então, obrigado por estar aqui e estarem contribuindo e ouvindo o nosso canal. Nosso canal foi um dos pioneiros. Paramos por um tempo, mas estamos de volta aqui. Então, se você gostar do conteúdo do canal, deixe o seu like, né? E bota a sua opinião no comentário se você discorda ou concorda. Especialmente com as nossas avaliações, né, no final aqui. Nós achamos. O nosso canal aqui ele é especializado. Não vamos aqui dar mentiras sobre contratações para ganhar coisas assim que eu acho ridículo, né? Em alguns canais pessoas usam outros tipos para mentiras, né? Falando que jogador vai vir, contratação e coisas para impactar e fazer com que a pessoa. Eu acho assim incrível, né? Que você está enganando alguém para mim. Nós não fazemos isso. O canal aqui, o que a gente realmente tenta colocar na base, né, mais importante, é as nossas avaliações. Então, hoje nós traremos isso para você também. Se você concorda, coloca aí no seu comentário. Se não concorda também, nós apreciamos da mesma maneira. Únicos comentários que serão apagados serão de rivais, né, que entram mais não para participar ou entram geralmente para zoar. E esses serão apagados. Fora disso, se sintam à vontade a fazer qualquer tipo de comentário. Então, vamos primeiro ao resumo do jogo. Isso que nós fazemos também. O Palmeiras começou um pouquinho tímido, né? Talvez porque estava jogando em casa contra um time que eu ouvi nas narrações que o time tá bagunçado, do Fortaleza tá nada, é um time arrumadinho. E no começo até foram eles os primeiros dois lances perigosos, né, que tiveram, foram deles, né? Um deles foi aquele lance em que o Diay vai na marcação, mas é driblado pelo aquele jogador deles bem veloz, né, o Alanzinho. Ele dribla e tenta fazer o cruzamento, mas o cruzamento dele saiu mal, né? Se fosse um bom cruzamento ali pelo alto, o Davidson teria feito o primeiro gol, o que poderia ter complicado o nosso time também. Tiveram outro lance perigoso, até que o primeiro lance, eu gosto mais do comentário, é os lances do nosso time, né? Teve o primeiro lance que nós tivemos de perigo, foi um lance que o Felipe Anderson dá uma boa roubada de bola e ele consegue dar um passe na entrada da área para o Richard Hills e ele chuta no gol, a bola não foi tão forte, mas
porque estava de meia distância, mas obrigou o goleiro deles a fazer a primeira defesa. Isso aconteceu aos 12 minutos, né? Se não me engano. Logo depois, né, desse lance, eu não lembro exatamente se foi logo depois ou um pouco antes, teve uma confusão em nossa defesa entre o Emiliano Martinez e o Piquerez. Os dois bateram cabeça ali, a bola acabou sobrando para o ponta deles, que entra ali pelo lado direito do ataque deles e faz com que o Everton saia, faz uma grande defesa com os pés, né? O que poderia ter sido o gol dos caras, uma das grandes defesas do Everton, né? Que teve uma partida espetacular e já começou ali ajudando a nosso time, a nossa vitória, com uma grande intervenção do Everton. Depois da intervenção, a bola sobrou e o Mikael tirou também o que poderia ter sido o primeiro gol dos caras. Aos 25 minutos nós começamos a reagir mais, o Palmeiras começava a ganhar mais corpo, né, em campo. Então o Felipe Anderson faz uma outra roubada de bola e ele dá uma bola para o Flaco Lopes e o Flaco Lopes dá uma assistência para o Estevan. O Estevan faz quase tudo certo, deu a cavadinha, né? Deu a cavadinha, eu achei que deveria, se ele desse um pouquinho mais alta, teria entrado, mas deu meia cavadinha, a bola bate no goleiro, vai para cima, né? Todo mundo tá vendo que vai entrar, né? E eu acho que foi o Kušević, né? Que foi lá e tirou de cabeça, quase dentro do gol. O Palmeiras merecia aquele gol, né? Uma grande assistência do... Quem participou bem nesse lance foi o Felipe Anderson, o Flaco Lopes e o Estevam, que merecia. O gol tava falando que era impedido, não estava impedido nada, porque ele estava vindo antes do meio do campo. Então, se ele faz o gol, o VAR iria dar esse gol para o Palmeiras. Após isso, aos 40 minutos, teve uma confusão na nossa defesa entre o Diay e o Gustavo Gomes e a bola sobrou para o Daverson, né? E o Daverson chuta a bola na lateral esquerda, né, do ataque deles e passa ali, não tinindo, mas perto da nossa trave, seria a trave esquerda, né, do Everton, e se vai no gol, poderia ter sido o gol dos caras ali. 44 minutos. Vai o Deivinho nos ajudar, né? O Deivinho continua o mesmo, né? Maluquinho, fazendo as besteiras dele, mas a gente gosta dele porque o Deivinho fez muito pela gente. Mas o Deivinho vai lá e faz aquela falta louca, né? Nas costas tornozelo, né? Do Mikael. E uma falta que mais ajudou o Palmeiras do que qualquer outra coisa, né? E ele fez aquela falta ali que nem merecia, né? O Mikael estava de costa, ali quase que no escanteio, né? E aí era o último lance do jogo, né? A bola é cobrada, né? A falta é cobrada pelo Richard Hills e ele cobra a falta e a bola desvia na defesa e entra na pequena área. Aí vem o Facundo, né? O Facundo vem e faz o gol. Antes disso, me esqueci de um lance que deve ser citado. Antes disso, né? Teve uma roubada de bola maravilhosa do Diay, né? Ele tirou a bola ali na entrada da área, caminhou, quer dizer, chamou, né? A defesa dos caras para ele e deu um toque, uma assistência linda, né? Pro Facundo fazer. E o Facundo, né? Ele não perdeu o gol. Eu acho que no caso do Estevam, vou considerar que o Palmeiras sempre, a gente aqui no canal, quem segue, fala que nunca falta um gol perdido pro Palmeiras. Se eu for considerar um gol perdido, apesar que não foi muito perdido, porque aquela bola foi mais falta de sorte, eu atribuo ao Estevam pela cavadinha, que poderia ser um pouquinho mais alta. No lance do Facundo, né, que o Diay rouba a bola e dá para ele aquela assistência maravilhosa, ali, para mim, o Facundo fez tudo o que deveria ser feito. Ele colocou no contrapé do goleiro, ele colocou no canto que deveria colocar, talvez um pouco mais forte o chute, mas é inacreditável. O Davi Luiz, né, que é gambá, né, todo mundo sabe que o Davi Luiz, então provavelmente estava se matando para que fazendo para que o Palmeiras não ganhasse, né? E ele conseguiu, né? Ele estava no contrapé também, mas ele conseguiu virar o corpo, esticar a perna
e tirar, né, de bico de chuteira o que seria o primeiro gol do Facundo Fernandes, o que seria 2 gols para ele, né, se ele tivesse feito aquele gol. Mas tudo bem, esse lance foi antes, né? O último lance foi o gol realmente do Facundo, e levou o time com bastante moral para o intervalo. Estava merecendo o gol, né? Já tinha merecido o gol do Estevam, né? Aquele que acho que foi o Kuzevic, né? Que tirou também dentro do gol. Teve 2 bolas tirado dentro de gols pela defesa. Até que o Facundo, no último lance da partida, fez o gol. Vamos para o. E entramos o sistema que o Palmeiras entrou foi o 4-3-3, né? E o time dele estava mais no 3-5-2. Voltaram da mesma maneira e o Palmeiras voltou melhor. Achei que o Palmeiras estava dominando o jogo. Não tava, o Fortaleza tentava, né? Tentava, mas não estava conseguindo, né, fazer nada eficaz, né? Principalmente no ataque. E no segundo tempo, aí vem aos 12 minutos um lindo passe do Estevam. Obrigado, Estevam. Você está fazendo o que eu tenho pedido aqui. Para mim, tanto faz um gol como assistência. Você deu uma linda assistência para o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes, né, que está se redimindo, ele conseguiu, num lance que ele estava cara a cara com o Davi Luiz. O Davi Luiz começou a recuar. Acho que foi falha dele ali, do Davi Luiz. E o Flaco Lopes dá um pequeno toque para a esquerda, olha, vê o cantinho, seria o cantinho direito, né, do goleiro deles, coloca no cantinho, faz um golaço ali, porque não é fácil às vezes fazer o gol da maneira que ele fez, né? Então coloca 2-0. Eu achei que dali para frente, né, a gente teria o jogo praticamente na mão, e estava daquela maneira, né? Aos 15 minutos o Everton bate um tiro de meta bem forte, né? E parece que quem disputa a bola no meio do campo é o Facundo Torres. A bola sopra para o Flaco Lopes e o Flaco Lopes dá, como se diz, retribuindo, né, uma assistência muito boa para o Estevam. O Estevam estava dividindo no alto a bola com o Davi Luiz, que para mim eu acho que falhou novamente, porque o Davi Luiz não tem jeito de perder uma disputa, né, pelo tamanho, pela altura dele com o Estevam. O Estevam ganhou e para mim ele ia fazer o gol se não tivesse tido pênalti ali. Ali para mim eu achei que foi pênalti. O juiz foi fraquíssimo, né? Esse juiz, se eu me engano, Paulo César Zanovelli, né? E no VAR era Paulo Roberto Coelho. Dois caras horríveis, né? Porque ali era pênalti para mim. Se você vê claramente, ele empurra com o braço, estica o braço para tirar o Estevam da jogada, da disputa. Para mim isso é pênalti. Vai falar que ele sempre vem com essa história, né? Mas não foi suficiente, não teve impacto. Claro que teve. Se o cara estica o braço e te tira da jogada com o braço apoiado no ombro do outro jogador, é pênalti. E infelizmente nem mesmo a mídia, a televisão quis voltar muito essa jogada. Claro, Palmeiras, né? Então, de qualquer maneira, logo depois disso daí, o time dos caras foi pro tudo ou nada, né? Mudaram o sistema, eles foram pro 4-3-3 e nós ficamos com as substituições que tivemos do Abel, né? Fomos mais para o 3-5-2. E o que aconteceu? Aí era um jogo de ataque contra a defesa e nós começamos a nos complicar no gol, né? No primeiro gol, porque até antes do primeiro gol deles nós não estávamos sofrendo nenhuma pressão. Pouca coisa, né? Aí eu achei que foi falha, né, da nossa defesa. Eu achei que foi falha do Piquerez em deixar o cara cruzar da maneira que quis, né? Foi também fazendo tipo David Luiz, né? Foi recuando até o cara cruzou. Mas a falha maior foi do Thiago, né? Que não chegou, não acossou o Deivinho. O Deivinho cabeceou no chão, né? Teve que abaixar a cabeça para cabecear. Quer dizer, o Thiago deveria estar lá para pelo menos incomodar, né? Ele estava na jogada com ele e não seguiu na jogada. Então o Daverson fez o gol do ex, né? O Davis faz tudo no jogo, né? Ele ajuda o adversário, ele ajuda o time dele. É o maluquinho de sempre. Mas conseguiu fazer o gol, né? Bateu bem de cabeça. E como eu disse, ele teve que abaixar a cabeça para
para cabecear. Então, uma falha nossa, aí o time dos caras pegaram, né, jogando em casa com a torcida, o árbitro também fazendo as suas besteiras dele, pegou bastante incentivo e foi um sufoco, né? No final foi um sufoco, eu tava achando que até que eles iam empatar, né? Até que quando chegou nos acréscimos, eu tava achando, agora chegou até aqui, vamos lá, né? Manter essa... E aí tem aquele pênalti mandrake, né? Do juiz. Gente, não é clubismo, não, não tô sendo parcial. Na minha opinião, não foi pênalti. Se você vê bem o lance, né? Os dois subiram para disputar. Quando o jogador, o zagueiro sobe, ele sobe com o braço. Não vai deixar o braço para trás. E se vocês verem bem, quem cabeceia, quem toca na bola primeiro é o Daverson. Ele toca e a bola bate no braço. O braço está quase colado junto com o corpo do Daverson também. Acho que se não fosse, ia bater no ombro. A cabeçada dele não tinha nem direção no gol. Ia bater no corpo, mas como o braço estava naquela posição, eu acho que o mais importante de tudo é que não tem intenção. A bola sobe, o Daverson cabeceia primeiro e a bola bate, o braço do cara já estava ali. Quer dizer, não se sabe quando é pênalti, quando não é pênalti no Brasil. Fala que não tem intenção. Claro que o cara não tem intenção. Se o cara está subindo e o Daverson primeiro usa a cabeça na bola e a bola bate no braço do cara, claramente diz que não tem intenção. Mas foram lá, a arbitragem brasileira é uma vergonha, né? Foi dado o pênalti e pensei que agora, né, nós vimos o tabu ia continuar, mas aí aparece o grande herói, né, da partida, o Everton, que faz uma grande... A defesa não foi fácil, hein? A defesa do pênalti não foi fácil. Ele foi lá, defendeu e conseguimos essa grande vitória para embalar, né, no nosso time. Então, gente, vamos nossas avaliações, que é o que nós achamos o melhor do nosso site, porque nós não damos notas, nós damos pontos para os jogadores que 1 ponto se mereceram vestir a camisa do Verdão. É isso que nós vemos, nós damos ênfase ao nosso manto sagrado. Quem mereceu vestir a camisa do Palmeiras hoje recebe 1 ponto, pelo menos. Quem mereceu e se sobressaiu, jogou melhor, vai receber 2 pontos. Quem mereceu vestir a camisa pela metade ali, no umbigo ali, pela metade, recebe meio ponto. E quem não fez nada por merecer, né, não teve participações ativas por merecer algo, fica sem a camisa, não merecer, vestiu a camisa e recebe 0 ponto. E já vou dizendo desde já, pelos últimos jogos, logo vamos dar as avaliações e as contas. Pelos últimos jogos, o jogador do Palmeiras ultimamente, nas últimas partidas, que tem ajudado o Palmeiras a ter engrenado, se tem um nome, tem mais que um nome, mas o nome que se sobressaiu mais até agora é o senhor Richard Hills. Quase todo gol ou participação, você vê ele fazendo gol ou dando assistência em quase todos esses jogos que fizeram que o Palmeiras tivesse essa sequência, né? Acho que hoje faz a 6ª vitória seguida. O senhor Richard Hills tem sido um dos jogadores que tem mais contribuído para essa boa fase do Palmeiras, tá? Então vamos às nossas avaliações. O goleiro Everton, 2 defesas magníficas, a do pênalti, né, que salvou, foi o herói da partida e não poderia deixar de dar para ele honrosas menções. Mereceu vestir a camisa, se sobressaiu, foi o melhor para mim da partida. Ele recebeu hoje a estrela como o melhor da partida e receberá 2 pontos para o senhor Everton, o nosso grande goleiro. Já no primeiro tempo salvou com os pés aquela entrada pelo ataque deles da direita, também tirando bolas de escanteio, cruzamentos. Teve uma que ele saiu até jogando, né? Matou no peito, evitou que tivesse um contra-ataque. Então hoje o Everton fazia tempo, né, que ele não ganhava, então mereceu, estou feliz. O melhor da partida, 2 pontos. Diay começou bem, teve altos e baixos. Aquela lance, né, que ele deu a bela assistência para o Facundo, teve boas intervenções, mas teve alguns lances ali que ele titubeou e poderia ter nos complicado. Poderia ter sido um dos melhores da partida,
recebido uma nota 2, 2 pontos, mas por causa das titubeadas, ele vai receber 1 ponto. Mereceu vestir a camisa, é o que importa. Ele mereceu vestir a camisa. Gustavo Gomes, achei um gigante hoje. Teve algumas falhas também, mas no geral, principalmente na parte em que o Palmeiras estava acurrado no final, ali que merecíamos ver os zagueiros realmente mostrando bastante garra e determinação, e mostrou. Então o Gustavo sai com 2 pontos hoje, mereceu vestir a camisa acima da média. O Mikael também, achei que o Mikael foi muito bom, até fiquei com medo que teria se machucado, né, que ele vem jogando muito bem. O Mikael é outro jogador também que não dão muito valor, mas ele geralmente aparece em um ou outro gol do Palmeiras também nessa fase vitoriosa aqui. Vai falar como é que ele apareceu hoje. Apareceu porque, se vocês se lembrarem bem, a falta que originou o primeiro gol do Palmeiras foi no Mikael. Foi uma falta estúpida do Deivinho, mas foi daquela falta no Mikael que a cobrança do Richard Rios que o Palmeiras fez o primeiro gol. 2 pontos para o Mikael. Piquerez. Piquerez tem vindo bem, tem sido um dos que contribuem para essa fase vitoriosa, mas hoje não foi. Hoje ele não teve uma boa partida, o Piquerez. O Piquerez teve algumas também falhas, mas no geral, nada que complicasse, mas deixou a desejar, então ele ficou com meio ponto. Vestiu a camisa pela metade ali, até a barriga hoje. Meio ponto para o Piquerez. O Emiliano eu achei que foi bem. Claramente cansado já no segundo tempo, diminuiu um pouco, mas teve muitas boas participações, poucas falhas no geral. Ele foi melhor, teve mais participações positivas. Então ele ganhou 1 ponto, mereceu vestir a camisa. O Richard Rios também, hein? Tem jogado, tem sido um gigante o Richard Rios. No finalzinho cansou. Acho que o Richard Rios deve sair um pouquinho. Acho que o Abel está esperando muito para tirar o Richard Rios, que ele começa, ele dá uma clara. E olha, não estou ocupando ele. O cara corre pra caramba no campo. Ele no final teve uma hora que ele tentou sair de brando, né? Perdeu a bola e deu uma chance para o Fortaleza, mas isso já estava depois dos 25 minutos do segundo tempo. Mereceu. Novamente, foi dele, né, que o nosso primeiro gol saiu, foi de uma assistência dele. Então, o Richard Rios vai ficar com 2 pontos hoje, mereceu vestir a camisa acima da média. Felipe Anderson foi bem, era um jogador que não vinha mostrando quase nada, mas nas últimas partidas tem crescido. Hoje teve muitas boas participações. O problema do Felipe Anderson, ele cai muito no segundo tempo, eu acho, de produção. No segundo tempo, mas ele recebe 1 ponto, mereceu vestir nossa camisa, está em crescente, né? Só esperando, está ainda devendo um pouco pelo status, né, enorme que ele tem, mas hoje ele teve 2 boas roubadas de bolas que proporcionaram chances enormes para que o Palmeiras pudesse fazer o gol. Então ele fica com 1 ponto, mereceu vestir a camisa. O Estevam é muito inteligente, né? O rapaz, cheio de categoria, jogou bem também hoje. Ele deu uma assistência muito, muito bonita para o Flaco Lopes. Então foi um dos jogadores que foi determinante em nossa vitória. Mas ele vai ficar com 1 ponto, porque ainda pela categoria dele, ele poderia ter feito um pouquinho mais, mas jogou bem, mereceu vestir nossa camisa, fica com 1 ponto. Facundo Torres não estava jogando bem até o final do segundo tempo, né? Ele é um jogador que combate muito. Eu acho que, comparando ele com o Rony, se o Rony tivesse essas 2 chances que ele teve, era a bola para a arquibancada, né? E ele não, ele fez certo, né? Nos 2 lances. Só que, por falta de sorte, ele fez 1 gol. Quer dizer, quando ele apareceu bem. Depois apareceu bem na defesa, né? Dando ajuda, contribuindo, sendo jogador esforçado e até que naquele lance que foi o pênalti, né, que eu disse que foi um pênalti no Estevam, ele é baixinho. Vocês já repararam como ele sobe? Dá uma reparada como esse cara sobe. Ele sobe quase que mais que 1 metro do chão. Bem, ele sobe, ele tem uma impulsão incrível, e é baixo, né? E ele ganhou a disputa no ar
que proporcionou que a bola fosse para o Flaco Lopes, e o Flaco Lopes deu a assistência para o Steven, e o Steven não fez o gol porque, na minha opinião, o David Luiz fez pênalti nele. Mereceu vestir nossa camisa e o Facundo ganha 1 ponto, também na crescente. Aí os que entraram, né? Entraram o Maurício, participação um pouco assim, mais na defesa, né? Pouca coisa no ataque, fica com meio ponto. O Naves, eu acho que ele participou bem, principalmente ele tirou bolas de cabeça ali, ele tirou outras intervenções. Não achei que foi pênalti. Eu quero ser justo, entende? Não, porque se tivesse sido pênalti, ele iria, claro, perderia pontos, né? Mas eu achei que ele não fez o pênalti, então ele ganha. O Naves fica com 1 ponto. Mereceu vestir a camisa. O Vitor Roque pouco fez, né? Teve pouca oportunidade, fica com meio ponto, camisa pela metade. Também entrou no final, né? Quase no final. O Alan, eu gosto do Alan. Eu acho que o Alan tem um bom futuro, é um jogador rápido, participa bastante. Desta vez participou mais na defesa, onde nós precisávamos, né? Arrumou falta para prender o jogo, que é importante quando você está recebendo uma pressão dessa maneira. E eu achei que ele prendeu a bola na frente quando pôde, saiu em alguns contra-ataques, então ele mereceu vestir a camisa, recebe 1 ponto com poucos minutos de partida que teve. O Aníbal também, nas participações que teve, ele foi bem, né? Mas foi poucas participações, também entrou, faltando pouco tempo, mas ele ganha seu meio ponto pela participação que teve. O Abel, achei que foi bem, achei que arriscou em tirar o... mas quase todo técnico faz isso, né? Você está jogando fora de casa e você tenta segurar o resultado. Então eu dou para o Abel 1 ponto. E hoje vamos celebrar, né? Comemorar esse final de feriado. Boa Páscoa para todos. E vamos continuar incentivando o canal. Temos mais coisas que irão acontecer em breve. E estaremos juntos no jogo da Libertadores contra o Bolívar, lá nas alturas, né? Por isso que estão tentando querer matar o time do Palmeiras. Vai jogar lá no calor, né? Terrível do Nordeste, né? Fortaleza, depois manda nas alturas lá na Bolívia para jogar. Mas tudo bem, sempre falo que não gosto de ouvir isso, mas contra tudo, contra todos, e continuamos. O Palmeiras está um time cascudo, virou um time cascudo, desde aquela vitória contra o Gambá, e tá dando gosto de ver o Palmeiras jogar. Um abraço a todos e nos vemos novamente na próxima partida do Palmeiras.